A história do Egito sobre o domínio britânico se refere ao período após 1882, quando os ingleses conseguiram derrotar o exército egípcio em Tal el-Kebir em setembro e assumir o controle do país após a Revolução Egípcia de 1952, que tornou o Egito uma república e resultou na expulsão dos funcionários britânicos. E Cairo é a capital da província que leva o nome do Egito, o nome da cidade em português que significa a vitoriosa, o território em que se estabelece o maior do continente africano e do mundo O árabe. Egito consegue sua independência em 1922, mas será na década de 50 que vários estados conseguem sua autonomia, como a Líbia, em 1951, Marrocos e Tunísia, 1956, e Gana, 1957. O processo de independência na África se iniciaram no início do século XX, com a independência do Egito. No entanto, somente após a Segunda Guerra Mundial, com as potências europeias enfraquecidas, os países alcançaram sua independência. A população dos países africanos foram convocados para participar do esforço da guerra, e muitos lutaram no conflito. Ao terminar, imaginaram que teria mais autonomia, porém não foi isso que aconteceu. O colonialismo continuou como antes da guerra. O grande impulsador da independência do Egito foi Gamal Abdel Nasser, o verdadeiro líder da nação que dirigiu o Conselho do Comando Revolucionário e que conspirou para fazer a Revolução Libertadora. Apesar de Nasser ser o protagonista do movimento da independência, o primeiro presidente egípcio foi General Mahatma Naguib ou outras figuras fulcrais desse período. Ano de 1954 assinalou o fim definitivo do domínio britânico sobre o Egito, situação que se arrastava por 7 décadas, desde os finais do século XIX, quando o país dos faraós caiu sob o controle de Sua Majestade Britânica. Nesse tempo todo, 2 movimentos nacionalistas lutaram para alcançar a independência nacional. O Partido de Hafid, liderado até 1927 por Said Zaghloul e considerado o pai da nação, e bem depois pelo Movimento dos Oficiais Livres, fundado em 1949 pelo coronel Gamal Nasser, que concretizará o sonho dos nacionalistas, tornando o Egito livre da presença estrangeira. A Indochina francesa foi uma parte do Império Colonial Francês, o que era a possessão mais rica e mais populosa, até seu desaparecimento em 1954. Reuniu várias possessões francesas no Extremo Oriente, 3 países do sudoeste da África, hoje independentes, Vietnã, Laos e Camboja, além de uma porção do território chinês situada na província de Cantão. E hoje, Hanoi, a capital do Vietnã, é conhecida pela arquitetura centenária e pela rica cultura com influências da China, da França e do Sudoeste Asiático. No centro da cidade fica o caótico bairro antigo com ruas estreitas que são organizadas mais ou menos por parte de comércio. Há muitos templos pequenos, como o de Batma, que homenageia o cavalo lendário, além do mercado Dong Xuan, que vende artigos domésticos e comida de rua. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, todas as regiões consideradas até então como colônias foram tomadas pelo desejo de independência, dando início a um processo denominado de descolonização. Na esteira desse processo, a Indochina sofreu mudanças profundas. Ainda no ano de 1945, o Vietnã declara independência. Nesse contexto, a Indochina foi alvo de tentativas no fim da guerra. Os franceses buscaram recuperar sua posição de domínio e ocupar o vácuo de poder deixado pelos japoneses. No que se refere aos participantes da Guerra do Vietnã foram eles, Vietnã do Norte, Vietnã do Sul e Estados Unidos. Outras nações como a Austrália e a Coreia do Sul enviaram tropas para essa guerra.
Os Estados Unidos chegaram a solicitar que o Brasil enviasse suas tropas em cooperação à luta contra os comunistas, mas o presidente militar Humberto Castelo Branco não aceitou o pedido norte-americano. A derrota amarga em Dien Bien Phu, aliada à pressão popular na França pelo fim da guerra, levou o governo francês a negociar a paz Conferência de Genebra. Em 1954, os acordos em Genebra decretaram o fim do domínio colonial francês na região e instituíram a independência de Laos, Camboja e Vietnã. A respeito da independência vietnamita, foi decretado que o país seguiria dividido no paralelo 17, com o Vietnã do Norte liderado por Ho Chi Minh e sua capital seria Hanoi. O Vietnã do Sul seria governado pelo Bao Dai e teria a capital como Saigon. Pouco tempo depois, Ngo Dinh assumiu o poder do Vietnã do Sul. A unificação dos países ficou acordada para acontecer a partir das eleições gerais de 1955.